Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 3, o verso de número 22. Lucas, capítulo 3, o verso 22. A palavra do Senhor diz assim: O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Mais uma vez a palavra diz: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é meu filho amado, em você eu me agrado. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor nos declara que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E esse é o tipo de vida que glorifica ao Senhor. Glorificamos ao Senhor quando nós vivemos uma vida no Espírito. Quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e como Salvador da nossa vida. Então, o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós, assim diz a sua palavra. Mas é interessante notarmos que devemos não apenas ser hospedeiros do Espírito, mas dele devemos ser cheios e dele devemos ser plenos, para que de fato a nossa vida ela possa glorificar ao Senhor. A sua palavra nos declara em Joel capítulo 2, verso 28, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Essa é a vontade de Deus revelada na sua palavra para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que eu e você possamos viver um tipo de vida que é a vida no Espírito. A sua palavra nos declara que nós somos Espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. E o Espírito, ele deve prevalecer sobre a alma e também sobre o corpo. A vontade de Deus é que nós possamos ter vida no Espírito. E aquilo que foi profetizado por Joel começou a cumprir-se na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos isso em Lucas capítulo 3, o verso 22. A palavra diz que quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. E uma voz do céu dizia: Esse é o meu filho amado, e nele eu tenho muita alegria, nele eu tenho prazer. Ali o Senhor estava demonstrando, através de Jesus, aquilo que agrada o seu coração, aquilo que lhe traz muito prazer, que é termos uma vida que é vivida no Espírito Santo de Deus. Mas não somente isso. Aqui a palavra nos ensina que Jesus ele abriu a possibilidade a toda a carne para que pudesse se viver esse tipo de vida que é a vida no Espírito Santo de Deus. Entenda, essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Nós jamais poderemos viver uma vida plena em Deus, jamais poderemos viver essa liberdade senão pelo Espírito Santo do Senhor. A palavra nos diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha cerca de 30 anos quando ele dá início ao seu ministério. Perceba que desde o seu nascimento, Jesus, ele é o Verbo encarnado.
É o próprio Deus que encarnou. No entanto, a sua palavra vai declarar para nós que somente quando ele é envolvido no Espírito, somente quando o Espírito é derramado sobre ele, é que então ele inicia o seu ministério. Ou seja, o ministério de Jesus, ele é precedido pela descida do Espírito Santo, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre ele. É por isso que nós nada podemos fazer pela força do nosso braço. A palavra nos declara, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor, amém? Então, tudo que nós viermos a fazer, não pode ser pela nossa capacidade simplesmente, mas é preciso ser pela ação do Espírito em nós. Então, Jesus abriu o caminho. Jesus, ele abriu a possibilidade para que você pudesse ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você pode dizer amém? E em Lucas 4, a palavra vai dizer que Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele volta do Jordão e ele foi guiado pelo mesmo Espírito até o deserto, aonde 40 dias ele jejuou e ele foi tentado pelo diabo. Irmãos, aqui nós temos uma informação tão preciosa que nos é dada pela palavra de Deus. O Espírito Santo desce sobre Jesus e ele é cheio dele. E a palavra então vai dizer que quando Jesus ele é cheio, ele é levado, ele é conduzido, ou seja, ele é guiado. Essa é a razão pela qual muitos de nós acabamos sucumbindo na nossa vida, porque nós somos desprovidos do Espírito. Porque ainda que nós sejamos hospedeiros do Espírito, mas o Espírito, ele não tem transbordado na nossa vida. E é o Espírito que deve nos guiar, é o Espírito que deve nos conduzir, é o Espírito que aponta o caminho. Mas quando nós queremos então viver a nossa própria vida, queremos viver desprovidos do Espírito, não cheios do Espírito, não plenos do Espírito, nos falta conhecimento daquilo que é a vontade de Deus para nós. Mas somente quando nós somos cheios, é que então nós temos uma vida cristã triunfante, amém? Entenda uma coisa muito preciosa: nada do que Jesus fez na terra, irmãos, ele fez como Deus. Sim, ele era Deus, mas a palavra nos ensina que tudo o que ele fez como um homem cheio do Espírito Santo, amém? Isso significa dizer que a palavra que ele declarou ao seu respeito e ao meu respeito, que aquele que nele cresce, fariam obras maiores do que aquele que ele fez, aquelas que ele fez, ela é uma realidade. Você pode dizer amém? Agora, ela só é uma realidade na vida daquele que é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que, cheio do Espírito Santo, Jesus ele foi conduzido ao deserto. E no deserto diz a palavra que ele foi tentado pelo diabo. Ele jejuou 40 dias. Somente quando somos cheios é que nós somos conduzidos a uma vida triunfante. Perceba que, assim como nós somos, Jesus também foi tentado. Mas a palavra diz que Jesus ele triunfou sobre a tentação. Ele foi tentado, mas ele não pecou. E por que ele não pecou? Porque ele era cheio do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus era pleno na sua vida. Então ele não cede à tentação, ou seja, ele não cede ao pecado. Então somente quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vivemos o tipo de vida que glorifica ao Senhor. Muitas vezes nós queremos sim viver uma vida que glorifique, mas deixa eu dizer para você, querer não é o suficiente. A palavra de Deus ela nos ensina, irmãos, que ter zelo pela vida cristã não é suficiente, é preciso sermos violentos no Espírito. E o que é que isso significa? É preciso uma entrega, é preciso uma rendição, é preciso oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amém? Somente assim
é que nós viveremos uma vida que glorifica o Senhor. Uma vida onde vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, amém? Uma vida onde a vida que eu vivo na carne, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que me amou e por mim se entregou, Jesus Cristo amado das nossas almas. Então era assim que Jesus ele vivia a sua vida. Jesus ele vivia uma vida no Espírito. E se eu e você quisermos de fato experimentar liberdade, nós precisamos viver uma vida no Espírito. Há pessoas que pelo engano do diabo pensam o contrário. Pensam que liberdade é fazer o que quer, mas liberdade é fazer aquilo que Deus quer, e não aquilo que nós queremos. Na verdade, fazer o que se quer, fazer a vontade da carne, na verdade demonstra escravidão. Na verdade demonstra que nós não conseguimos viver uma vida que glorifique a Deus e então nos sujeitamos aos prazeres da carne. Mas olha o que diz a palavra: o Espírito Santo desce sobre Jesus e diga comigo, ele é cheio. Diga comigo, ele é conduzido. Diga comigo, ele é guiado. Declare ainda, ele vive no Espírito. Então perceba como a coisa ela vai acontecendo. Aquele que é cheio, ele é conduzido. Aquele que vai sendo conduzido, ele vai sendo guiado, ele vive uma vida no Espírito. Então, no deserto, quando tentado pelo diabo, a vida de Jesus ela vai sendo caracterizada por jejuns, por orações e por triunfo diante da tentação de Satanás. Entendamos, irmãos, olha, a tentação sempre virá e baterá à nossa porta. Foi isso que o Senhor disse a Caim: o teu desejo estará sempre diante de você, mas cumpre a ti dominá-lo. Você pode dizer amém? Sempre, irmãos, o nosso desejo, o desejo da nossa carne estará diante de nós. Mas o Senhor nos declara, você pode e você deve dominá-lo, mas entenda, você não pode fazer isso só. Você precisa do Espírito Santo na sua vida. E ali, quando tentado no deserto, em jejum e em oração, Jesus, ele triunfa sobre o diabo. Se você quer triunfar sobre todo e qualquer pecado na sua vida, você precisa de uma vida no Espírito Santo. Você nada poderá fazer a partir de si mesmo. A Bíblia vai dizer para nós que aos 12 anos, Jesus ele impressionava os mestres da lei com conhecimento. Jesus fazia perguntas para eles que eram perguntas difíceis de serem respondidas. Eles ficaram espantados, diz a palavra do Senhor, está em Lucas 2, 46 e 47. No entanto, a palavra vai dizer que somente quando ele é batizado no Espírito é que ele inicia o seu ministério. Irmãos, ministério é serviço, ministério é entrega. Ministério não é trabalho. Ministério é a própria vida cristã. E o ministério ele não pode ser desenvolvido por mero conhecimento. Mas o ministério ele precisa ser desenvolvido por uma vida no Espírito. Perceba que Jesus ele tinha muito conhecimento, mas somente quando o Espírito vem sobre ele, é que então ele passa a se mover no reino. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. Então, olha, as Escrituras, a palavra de Deus, elas são o fundamento, mas isso só vai se expandir na nossa vida, isso só vai alcançar proporções na nossa vida ministerial quando o Espírito se manifesta, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus ele é crucificado e morto, os discípulos começaram a temer pela sua própria vida. E eles começaram então a se esconder, eles começaram a ficar acuados. Você consegue perceber que muitas vezes é assim a vida de alguns crentes. Eles nunca conseguem se entregar, eles nunca conseguem avançar, romper fronteiras, eles estão sempre acuados. Eles estão sempre esperando que alguém vá e faça no seu lugar. Eles não conseguem ter uma vida gloriosa.
E assim era com os discípulos. E o Senhor disse: esperem em Jerusalém, até que o Espírito seja derramado sobre vós. Porque quando o Espírito for derramado sobre vós, vocês receberão poder. Você pode dizer amém? E a palavra diz, irmãos, que quando eles estavam reunidos ali naquela casa, e o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que estavam com medo, amedrontados, agora eles saem nas ruas. E eles começam a pregar o Evangelho, eles começam a manifestar o reino de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é o poder de Deus que se manifesta na nossa vida. Diga amém. Glória a Deus. Então, quando o Espírito vem e ele nos enche, e ele nos conduz, nós manifestamos o reino de Deus. Amém? Então perceba, a palavra diz assim, olha, Jesus cheio do Espírito Santo, ele volta do deserto. Ele é guiado pelo mesmo Espírito e no poder do Espírito ele regressa para a Galileia. Somente experimenta do poder de Deus na sua vida aquele que é cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer você prevalecer diante do pecado. É o Espírito Santo que vai fazer você ter uma vida triunfante e gloriosa. Irmãos, muitas vezes nós queremos que alguém faça algo por nós, mas é preciso entender que nós precisamos nos submeter à ação do Espírito na nossa vida, amém? Por quê? Porque é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos direciona, é isso que diz a palavra. Então olha, declare comigo, diga, o enchimento do Espírito me conduz. A Bíblia declara que quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, então ele passou a ser conduzido a manifestar o reino de Deus. A palavra diz que ele sai do Jordão e ele é levado para o deserto. Lá no deserto ele é tentado pelo diabo, mas a Bíblia diz que Jesus, sendo tentado, ele suportou a tentação, amém? Sabe o que é que a palavra de Deus diz para nós? A palavra diz assim, olha, não veio sobre vós tentação que não fosse humana, tentação essa que você não possa suportar. Você consegue compreender isso? Irmãos, é mentira do diabo quando muitas vezes nós dizemos assim, eu não consegui. Eu não consigo, não, você consegue, desde que você seja cheio do Espírito. Foi exatamente aqui que Jesus triunfou sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a tentação. E é aqui que eu e você também podemos e devemos suportar e ter uma vida triunfante e gloriosa. Então a resposta dada por Jesus ao diabo nas suas tentações prefigura a mesma resposta que nós devemos dar quando formos por ele tentados. Uma vida cheia do Espírito é caracterizada por uma vida conduzida pelo Espírito. A palavra diz, Paulo disse aos Gálatas, andai no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da vossa carne. Por que é que nós satisfazemos o desejo da carne? Porque não andamos no Espírito. Mas se nós andarmos no Espírito, assim diz a palavra do Senhor, a carne ela não prevalecerá diante de nós, amém? Entenda, a palavra nos diz que Jesus ele é o cabeça da nova humanidade. Quando ele venceu por nós, amém? Ele tomou o seu lugar, ele tomou o meu lugar, ele morreu a nossa morte. Agora, quando ele ressuscita triunfante e glorioso, ele também ali está demonstrando que esse é o nosso lugar, amém? Um lugar de triunfo e um lugar de glória sobre todo o pecado. O primeiro Adão, ele caiu. A velha humanidade, ela caiu, ainda que vivendo sob condições ideais, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, o jardim era perfeito. Por esses dias eu estava lendo uma expressão que eu achei interessante, que dizia assim, olha, o jardim ele era tão perfeito, mas tão perfeito que nem mesmo Deus poderia torná-lo melhor. Em que sentido? No sentido de que ele fez de fato na sua perfeição. Não havia como melhorar aquilo que ele já havia feito. E foi nessa condição
que o homem caiu. Irmãos, imagina conosco, a palavra diz que o homem, ele via o Senhor, ele via a sua glória, todos os dias, na viração do dia, o Senhor lá estava. Mas o homem caiu. Agora diz a palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu em total fraqueza de carne. Irmãos, 40 dias haviam se passado e Jesus nada havia comido. Jesus estava com fome. A palavra diz exatamente isso, que ele teve fome. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a palavra diz que ele teve fome, não é essa fome que você sente. Não é essa fome que eu sinto, mas é a fome real. Onde de fato não havia mais aonde o seu corpo buscar energia. E a palavra diz que ele teve fome. Quando ele teve fome, em fraqueza de carne, o diabo diz assim para ele: transforma essas pedras em pães. Se você fizer, se você der ordens, os anjos te servirão. Irmãos, a palavra diz que Adão, ele recebeu toda a glória e toda a autoridade do mundo, está lá em Gênesis 1, de 28 a 30, enquanto Jesus as recebeu através do sofrimento e da morte. O que é que eu quero que você entenda com isso, irmãos? Que seja qual for a condição que nós possamos estar vivendo, nós podemos prevalecer diante do pecado se o Espírito de Deus for transbordante na nossa vida. Você pode dizer amém? Adão se rebelou contra o Senhor, mas o Senhor Jesus Cristo restaurou todas as coisas, amém? Então Jesus, o Filho de Deus, aceitou de livre vontade entregar a sua vida para reaver todas as coisas em nossas vidas e no mundo. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele viveu o tipo de vida que eu e você devemos viver. Às vezes nós temos muita mística em pensar o que era uma vida livre. Às vezes nós temos muita mística em pensar o que é de fato a liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito, irmãos, é viver uma vida cheia do Espírito, amém? E o que é uma vida cheia do Espírito? É uma vida onde o Espírito me guia, onde o Espírito me conduz, onde o Espírito prevalece sobre o pecado. Então essa é a vida que o Senhor tem para mim, essa é a vida que o Senhor tem para você, e essa vida, ela é gloriosa, essa vida ela é triunfante. Então nós devemos buscar esse tipo de vida, porque Jesus nos proporcionou isso, amém? Então você pode, diga assim, eu creio. Você pode sim ter uma vida que é conduzida pelo Espírito Santo, amém? Você pode. E essa é a vontade de Deus para você. Amém? Agora deixa eu dizer uma coisa para você que é extraordinária. Aquele que é conduzido pelo Espírito, irmãos, ele opera em poder. Você pode dizer amém? Ele opera em poder. É interessante, talvez a gente traga essa palavra no próximo Cajado de Pão, mas é interessante porque a palavra de Deus ela vai nos ensinar que quando o Senhor planta o jardim no Éden, a terra ela já existia. A palavra diz que a terra ela era sem forma e vazia. Só basta você ver a descrição da palavra. E a palavra diz, irmãos, que o caos imperava na terra e o Senhor planta um jardim perfeito. E ali o Senhor então, ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E a ordem dada pelo Senhor ao homem foi: seja fecundo, multiplique, encha a terra. Qual era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que os limites do jardim, eles começassem a ser rompidos, de tal maneira que aonde o homem chegasse, ele levasse a imagem, semelhança e a glória de Deus à terra, e assim tudo seria transformado por essa imagem e semelhança. Se você me compreende, diga amém. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio restaurar isso.
O Senhor Jesus Cristo, Ele veio resgatar isso, irmãos. Entenda uma coisa comigo, se tudo o que Jesus fez na terra foi como um homem cheio do Espírito Santo, quando eu olho para a minha vida, deve haver uma revolta santa dentro de mim. Porque a minha vida, ela é tão distante daquilo que Jesus viveu. Mas perceba que aonde Jesus ele chega, irmãos, tudo era transformado, sim ou não? E era transformado simplesmente pela sua presença. E por que era transformado pela sua presença? Porque ele mesmo declara: eu e o Pai somos um. Ou seja, havia comunhão, havia intimidade. Então, quando você é um com Ele, quando o Espírito Santo de Deus é pleno em você, aonde você chega, você manifesta a glória, você manifesta o poder. Querido, é como uma luz que é acesa na escuridão. Quando a luz é acesa, a escuridão se dissipa. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, e você é conduzido pelo Espírito Santo, você vai manifestar o poder de Deus, amém? Você vai manifestar essa glória de Deus. Então, olha, pelo enchimento do Espírito, Jesus, ele é ungido pelo poder do Espírito, e ele prega boas novas aos pobres. Pelo enchimento do Espírito, ele é enviado, e pelo poder do Espírito, ele proclama liberdade aos presos. Quando Jesus chegava, irmãos, aqueles que eram presos se tornavam livres, os enfermos eram sarados, os mortos eram ressuscitados, a glória de Deus manifestava. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. E essa é a vida que o Senhor quer que eu e você possamos viver. Muitas vezes nós nos conformamos, nós nos acomodamos aquilo que é natural, mas a palavra de Deus declara para nós: olha, a sua vida cheia do meu Espírito, ela vai romper com aquilo que é natural. E aí nós vamos começar a viver aquilo que Jesus, ele viveu. Quando ele chegava, ele proclamava liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos. Ele proclamava o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, amém? Jesus, ele quer nos fazer entender, a partir da sua própria vida, que todo o enchimento do Espírito, ele vai desembocar na manifestação do poder. Eu quero desafiar você, a você buscar mais o Espírito Santo, a você buscar mais a presença e a glória de Deus, irmãos. Porque a presença de Deus em você, ela tudo vai mudar. Perceba que quando os discípulos eles são cheios do Espírito Santo, Pedro ele tinha o costume de todos os dias ir ao templo para orar. E a presença de Deus ela é tão extraordinária na vida de Pedro, que a palavra diz que quando ele passava, a sua sombra curava os enfermos. Agora para e pensa comigo, irmãos. Sombra não tem substância. E o que era então que fazia com que aqueles homens pudessem ser curados de todas as suas enfermidades? A palavra de Deus vai dizer para nós lá no Salmo 91 que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Era a presença de Deus que caminhava com Pedro, e a sua sombra era somente o ponto de contato. Então, quando ele passava, as pessoas iam colocando os enfermos para que quando a sua sombra passasse, ele não falava nada, ele não tocava em ninguém, mas a presença de Deus que ele carregava era suficiente para libertar, para curar e para salvar. Esse é o tipo de vida, irmãos, que o Senhor quer encontrar em mim e em você. Que quando nós chegarmos no ambiente, a glória, a presença de Deus, ela logo se manifeste e todo mal seja dissipado, amém? Ele tem um tipo de vida assim para mim e um tipo de vida assim para você. Havia uma profecia acerca do Messias, de que ele seria cheio do Espírito Santo e que ele testificaria esse enchimento. O que testificaria esse enchimento seria a manifestação do Espírito. Deixa eu dizer para você, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo, isso tem que ser testificado.
E como é que isso é testificado? Isso é testificado quando a glória de Deus, ela opera. E a glória de Deus, irmãos, a glória é luz, é o resplendor. A glória de Deus, ela vai dissipando todas as trevas. O Salmo 61 diz isso, o Isaías 61, melhor dizendo, diz isso para nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Então segue-se a lista da qual a unção estava sobre ele. Anunciar as boas novas aos pobres, libertar os cativos, né? Alegria àqueles que estavam entristecidos, libertar os encarcerados, vivificar aqueles que estavam mortos. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Isso é uma vida triunfante, amém? Isso é uma vida gloriosa. Muitas vezes nós estamos correndo atrás daquilo que nós já temos e precisamos tão somente manifestar. Deixar a glória de Deus fluir através de nós. Agora, uma vida desprovida do Espírito é uma vida desprovida de fé. Para e pensa comigo, o que é que nos encoraja? O que é que nos impulsiona, senão o Espírito, que é o poder de Deus? Ele declarou para nós, nós precisamos crer nessa verdade. Ele disse, olha, existem sinais que vão seguir aqueles que creem, amém? Existem sinais que vão acompanhar aqueles que são cheios do meu Espírito, assim diz o Senhor. E que sinais são esses? Olha, a palavra diz que o cego vai ver, que o mudo ele vai falar, que o surdo ele vai ouvir, que coisas extraordinárias vão acontecer. Nós precisamos crer nisso. Agora, porque muitas vezes nós não cremos? Porque nós não somos plenos do Espírito. Porque quando nós somos plenos, irmãos, do Espírito, nós temos fé para vermos essas coisas acontecerem, amém? E talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu tenho buscado o Espírito, e eu tenho buscado ser cheio dele, mas eu ainda não tenho visto tais coisas. A palavra de Deus diz, os discípulos disseram, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa vida no Senhor. Jesus, ele disse, porque tinha fé, acerca de Isaías 61, depois dele ler o rolo do livro, ele disse assim, hoje essa escritura se cumpriu em mim. Você já parou para pensar que você pode orar assim? Você pode orar diante de um enfermo, dizendo, Senhor, tu declaraste que aquele que cresce em ti faria obras maiores do que a que o Senhor fez. Hoje, essa palavra se cumpriu em mim. E você ministrar a cura sobre aquela vida. O Espírito Santo de Deus nos capacita a isso, irmãos. Você pode dizer amém? Até Jesus declarar essa palavra, todos falavam bem de Jesus, pois as suas palavras fluíam graça, mas Jesus declara que para entender as manifestações do poder de Deus, é preciso ser cheio do Espírito. Há coisas que não poderão ser entendidas por uma vida desprovida do Espírito, irmãos. É por isso que nós precisamos dele. O conhecimento da palavra necessita do fogo do Espírito Santo. Quantas pessoas não têm tanto conhecimento, mas não têm experiência? As duas coisas são necessárias, elas não se opõem. Nós precisamos tanto do conhecimento, mas precisamos também do fogo do Espírito queimando dentro de nós. Porque é Ele que vai nos impulsionar e vai nos guiar a toda a verdade. Sem o Espírito Santo nós não chegaremos a lugar algum. Ainda que haja um campo propício à ação do Senhor, somente o fogo do Espírito é que vai manifestar a glória de Deus. Queridos, eu sinto no meu espírito o Senhor nos declarando que Ele está nos preparando para os próximos dias. Você pode dizer amém? Eu sinto no meu espírito, o Senhor está falando conosco, o Senhor está falando com a sua igreja, o Senhor está dizendo, busquem mais de mim, porque nos próximos dias, o Senhor vai colocar diante de nós possibilidades para que a glória dEle se manifeste, amém? Então é preciso ser cheio, então comece a buscar.
Comece a buscar mais do Espírito Santo. Lá em Lucas 4, de 33 a 36, a Bíblia diz que Jesus, no poder do Espírito Santo, expulsa um espírito imundo de um homem, de modo que todos ficam perplexos com a sua autoridade. O poder do Espírito, irmãos, ele causa espanto naquele que é natural. Ele não consegue compreender aquilo que somente pelo Espírito pode ser compreendido. E nós não temos que estar dando justificativas, nós somente temos que viver no Espírito. Nós não temos que explicar nada para ninguém. Nós temos somente que viver no Espírito. A Bíblia diz que estava lá um homem imundo e nada poderia ser feito por ele, até que Jesus, cheio do Espírito Santo, se coloca diante dele e com autoridade repreende aquele espírito imundo, e aquele espírito imundo deixa a vida daquele homem, e a palavra diz que eles ficam perplexos. O Espírito de Deus em você vai causar perplexidade na vida de muitos. O Espírito Santo de Deus em você vai fazer proezas que vão deixar muitos perplexos. Mas lembre-se disso que eu estou dizendo para você agora, porque é a palavra do Senhor. Porque quando os discípulos eles regressaram na missão dos 70, em Lucas, a palavra diz que eles voltaram para Jesus maravilhados, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus disse assim: não deve ser por isso que vocês devem se alegrar, mas a alegria de vocês deve ser pelo fato do nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Você pode dizer amém? Porque o nome de Jesus, irmãos, ele é poderoso. Mas a nossa alegria deve ser no fato de que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Então você não pode se esquecer disso. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é guiado por ele, você vive no poder de Deus. Está na hora, irmãos, da igreja se levantar outra vez e começar a viver outra vez no poder de Deus, amém? Aquilo que os discípulos faziam de uma forma quase que natural e que se perdeu na história, no tempo, o Senhor está trazendo de volta, amém? O Senhor está resgatando outra vez, e o Senhor quer encontrar em você o canal do fluir da sua graça, o canal do fluir do seu poder. Irmãos, eu tenho ouvido nesses últimos dias tantos relatos de milagres, tantos relatos de coisas extraordinárias que a medicina não consegue explicar. E isso é o poder de Deus operando outra vez na face da terra, amém? E Deus quer fazer isso através de você. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida cheia dele, para que essas coisas possam acontecer através de você. Entenda uma coisa, Joel 2:28 apenas começou no batismo de Jesus. Ele abriu a porta, você pode dizer amém? Ele abriu a porta para que você pudesse viver uma vida cheia do Espírito Santo, para que você pudesse ser conduzido pelo Espírito Santo, para que você pudesse viver no poder do Espírito Santo. Esse é o tipo de vida que o Senhor tem para mim e que o Senhor tem para você. Eu pergunto nessa noite, no nome de Jesus, quantos têm o desejo de viver uma vida assim, cheia do Espírito Santo? Amém? O salmista disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa viver na sua casa, na sua presença, por todos os dias da minha vida. Note, ele diz: uma coisa eu peço e eu vou buscar. Eu perguntei: quantos desejam viver uma vida cheia do Espírito? Todos levantaram a mão. A partir de agora, essa deve ser a sua busca. Incessantemente, viver cheio do Espírito Santo de Deus, amém? É assim que você vai ter uma vida plena. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.